Olá, pessoal. Bom dia. Sou Denison, sou petiana, né, do grupo PET Enfermagem. E como já foi divulgado, a gente hoje vai estar estabelecendo uma conversa sobre trânsito, segurança, prevenção de acidentes e a pandemia do Covid-19. A gente vai estar tendo um debate, uma conversa com o agente de trânsito, Diego Soares. Eu vou estar chamando ele aqui agora. Olá, Diego, bom dia. Olá, Denison, tudo bom? Tudo. É um prazer, uma satisfação fazer parte desse movimento, desse projeto de vocês, de convidar outros setores, né, para falar um pouco de saúde, para falar um pouco de trânsito, essa mistura que realmente é importante, falarmos de trânsito e saúde. E desde já agradeço o convite, tanto a você quanto a Ana Cristina, que é a tutora do PET. Agradeço muito que vocês lembrem do trânsito com esse olhar de preocupação, porque reflete lá na frente o trabalho de vocês, né? Sabemos disso. Então, a prevenção ainda é o melhor remédio. Uhum, com certeza, né? Essa parte da educação, orientação, é fundamental para que a gente tenha uma sociedade consciente e que futuramente não venha gerar danos à saúde. Então, esse nosso envolvimento, né, do PET Enfermagem, quanto acadêmicos de saúde, é justamente esse: estabelecer esse contato e levar essas orientações, porque isso é fundamental. E assim, esse movimento, né, essa campanha Maio Amarelo, como é realizado por vocês da SMTT, como é em nível nacional, é, né, que traz essa questão de reflexo do nosso comportamento no trânsito, né, chamar atenção também para a questão da conscientização, segurança no trânsito. Então, isso é fundamental e, principalmente, que as pessoas acham que em tempo de pandemia a gente tá super seguro por causa do isolamento, né? E assim, a gente precisa discorrer quais são as medidas que precisamos tomar durante a pandemia também e ver e saber algumas mudanças que aconteceram, né, nesse cenário de trânsito atual. Então, fique à vontade para comentar, para falar, para discutir. Eu vou deixar aqui também comentários ativados, porque assim, o pessoal que estiver participando pode estar enviando perguntas e a gente vai conversando com eles Sim, também. sim, por favor, E mande aí, suas contribuições, suas perguntas. isso. E aí, para o pessoal saber, né, entender mais, eu vou estar falando um pouco do que eu sei e você pode complementar, Diego, em relação a esse movimento, né, o Maio Amarelo. O Maio Amarelo ele já vem acontecendo há 6 anos, eu acredito que, pelo que eu vi, foi lá criado, só que deu início em 2014, e aí vem tendo essas ações educativas de segurança, né, de conscientização, né, de uso de cinto de segurança, a questão de álcool, né, e trânsito, várias outras discussões que o movimento traz, né? E aí a diferencial é que esse ano as atividades vão acontecer remotas, justamente por causa de evitar o contato, né? O nosso contato vai ser virtual. Aí a gente tem possibilidade de rede social, a gente tem a questão de aplicativos, a gente tem a questão de vídeo, de certa coisa. Até figurinhas e GIFs estão até sendo lançados para estar reforçando essa questão de segurança no trânsito. Eu acho que, salvo engano, foi dia 29 de abril que teve a abertura, né? Movimento Nacional, que antes Sim, ia ser sim, nacional e internacional, e por causa da exato. Seria pandemia presencial, mudou, né? e isso ia ser presencial, e por causa da pandemia se tornou por meio de live, pelo Facebook, Isso. né? Então, na verdade, Você assim, pode discorrer. esse movimento, ele nasceu com a proposta de conscientizar as pessoas. Como tem o laço para prevenção de câncer, como tem um laço para prevenção de suicídio,
Então, o Laço Amarelo nasceu com a proposta de falar sobre trânsito, sobre prevenção de acidentes de trânsito. E como você colocou muito bem, não virou apenas uma campanha, virou um movimento, né? Que o movimento não acaba com o mês de maio. Nós estamos acabando maio, mas o movimento Maio Amarelo, ele permanece. Ele dura o ano todo. Nós que falamos de trânsito, que trabalhamos nessa área, levamos essa mensagem durante todo o ano, né? Claro que o maio, e assim como o setembro, são, vamos dizer, pretextos que nós temos de avançar em setores que normalmente não falam, não abordam esse tema. Então é importantíssimo que outros setores, que outras vertentes também abram esse canal, esse espaço para que a gente possa abordar o tema. Porque depois que o acidente acontece, eu costumo dizer que aí já não é mais conosco, do trânsito, né? Aí você vai ter que chamar o SAMU, aí já vai ser com o médico e, quem sabe, o IML. Então, o melhor ainda é prevenir o acidente, porque você não sabe as consequências, né, que virão. Então, o Maio Amarelo nasce com essa proposta, né, de conscientizar as pessoas que outros setores também falem sobre trânsito, também pensem nas consequências, também pensem na prevenção. E aí isso é importantíssimo. Aqui no estado, nós temos esse movimento aqui na cidade de Aracaju, em especial, entre 2007 e 2010 a 2017, nós conseguimos uma redução de 55,8% dos números de óbitos, que a proposta da ONU, né, para a década mundial era de 50% da redução de óbitos. Então, Aracaju recebeu o prêmio, né, da ONU de Força-Tarefa de Inteligências por conta dessa redução, que foi a primeira cidade a conseguir essa redução nesse período. E o trabalho continua, não é só da SMTT, não é só dos órgãos de trânsito que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, mas sim de toda a sociedade que vai se conscientizando, que vai entendendo qual o seu papel, né, no trânsito. O objetivo desse movimento justamente é deixar, né, trazer que a sociedade entenda suas responsabilidades, né, e que, assim, contribua de forma ativa junto com os órgãos, né, para prevenir acidentes e para estar fornecendo um trânsito seguro, né. E Isso, assim, porque é esse fácil, ano... Pode só falar. interrompendo aí, é fácil e devemos fazer, cobrar das instituições suas responsabilidades. Devemos cobrar o que cabe à SMTT, o que cabe ao DETRAN, o que cabe aos órgãos, sim. Mas e quanto ao cidadão? É culpa da SMTT o cidadão entrar no seu veículo e não colocar o cinto? É culpa da SMTT o pessoal dirigir, conduzir seu veículo utilizando o celular ou pilotar sem capacete, né? Cometer infrações? Então, nós fazemos escolhas. Então, essa é a preocupação, que o cidadão também entenda o seu grau de responsabilidade no trânsito. Esse ano a gente está com o movimento nacional com o slogan, né? O slogan do Perceba o risco, perceba o risco, proteja a vida, né? proteger a vida. Faz um laço, na verdade, com esse tempo de risco, de pandemia e da necessidade de Exatamente, proteção perfeito, à né? vida. Esse Foi slogan foi bem perfeito. pensado. Foi exatamente, foi impertinente. E hoje, mais que nunca, existe uma preocupação de você evitar o uso dos leitos, de você evitar o uso dos hospitais, evitar o uso dos profissionais da saúde, que hoje são muito mais requisitados, sempre foram, nós sabemos disso, né? Mas hoje é muito mais requisitados. E até falando desse ponto, parabenizar vocês, que você está simbolizando para mim, né? Todos os profissionais da saúde que estão aqui comigo. Então, eu parabenizo por esse momento, né? Que vocês estão em linha de frente, assim como outros profissionais também estão, que não puderam ficar em casa, como o trânsito, como os policiais, né? Nós sabemos disso, que estão sempre aí, mas vocês simbolizam, né, de uma forma positiva muito bem esse movimento, que nos dá força de entender, se olha, o profissional está ali, largou sua família, está se expondo, né? Então nós ficamos torcendo para que vocês fiquem bem também, né? Fiquem sabendo disso, pelo menos eu, enquanto população, enquanto cidadão, quero agradecer a vocês por essa Obrigado, participação. Diego. Né? A gente, enquanto futuros profissionais e representando a classe de profissional, a gente sabe, né, dessa valorização, o quanto ela é importante também. E aí, por incrível que pareça, hoje, né, no jornal local,
ou no quadro mobilidade, eles vieram falar sobre trânsito. Quando eu vi, eu tomei um susto. Oxe, a gente vai ter uma live e o jornal local está trazendo isso hoje. E aí, de acordo com o batalhão, né, de polícia rodoviária aqui do estado, eles trouxeram os dados, né, como fonte desse órgão, mostrando a redução. E aí a gente teve também a fala do superintendente aqui da SMTT, falando que essa questão que a pandemia também favoreceu para que tenha essa redução de acidentes, consequentemente mortes, né? E, e toda essa questão de melhoria. Só que a gente sabe que tem a parte benéfica, né? A gente tem que o excesso de velocidade ele vai diminuir o risco da pessoa, né? Em questão da pandemia. Só que ele vai aumentar também a probabilidade de acontecer acidentes, né? Eu até anotei aqui os dados que foi de janeiro a maio de 2019, que a gente teve 1.860 acidentes, 514 feridos e 17 mortes. E nesse ano de 2020, no mesmo período, a gente teve uma redução, né? A gente teve 1.220 acidentes, 326 feridos e 5 mortes. A gente tem uma redução aí boa, mais ou menos de 30% ou mais de 30%, se for fazer um comparativo, né? Então, assim, realmente, a gente sabe que com a pandemia, com o isolamento, várias pessoas estão em casa e que tem a chance da redução de acidentes. Só que a gente não pode parar com essa atenção, né? Questão de uso de celular, o excesso de velocidade também, eu acho que principalmente são coisas agora que pode estar frequente, né? Vocês, agentes de trânsito, estão em menor quantidade da questão do contato físico, né? Trabalhando nas ruas, e aí pode aumentar ou não essa questão de acidente. Eu faço o percurso que eu levo a minha irmã para trabalhar. Ela é enfermeira e ela trabalha em 2 instituições. E nesse percurso de trânsito que eu faço, eu percebo que, assim, no início da pandemia, a gente teve uma redução significativa. Agora, a gente já está tendo um aumento, novamente, da mobilidade no trânsito. E questão de Uhum, verdade. acidentes. Certo dia, eu fui levar minha irmã pela manhã na instituição e tinha um acidente aqui na famosa Tranqueiro Neves, na avenida. E assim, eu pensei, poxa, a gente está em pandemia. O esperado é que não se tenha acidentes, né? E aí tinha um acidente. Então, a gente não pode descuidar nesse momento de pandemia achando que vai ficar tudo sossegado, né? E só uma observação, com relação a esses dados, temos que entender que isso são dados parciais, né? Até que no de estatística tem uma certa dificuldade em colher, devido à pandemia, de colher dados atualizados, com relação a óbitos, principalmente lá no o acesso ao IML, que fica complicado, como devemos entender, e entender que esse é um momento como se fosse uma bolha, né? Vocês entendam que esse é um momento uma bolha. Esse número não representa a realidade, porque se diminuir o fluxo de veículos, né, e existe uma diminuição de 30 a 35% do número de acidentes, mas também diminuiu proporcional ao número de veículos. Ou seja, as pessoas não estão se conscientizando em casa, né? Deveriam usar esse momento de isolamento social, de estar mais em casa, de preocupação com a vida, né? Onde todos os meios de comunicação estão falando muito sobre isso, de preocupação com a vida, de refletir sobre o trânsito também. Mas não é a realidade, infelizmente, que as pessoas estão aqui, estou preocupado com o Covid-19, mas aí eu vou para a via, pego meu veículo, saio correndo, avanço o semáforo, ultrapasso muita velocidade, uso o celular, e esquece que pode morrer no trânsito. Então, você não vai morrer só de Covid. Existem outras enfermidades, né? E você pode potencializar um acidente. Então, essa é a preocupação que o cidadão deve ter. Sair de casa, sair com atenção, se preocupar com a máscara, se preocupar com álcool em gel, sim. Mas o trânsito também mata, gente. O trânsito é uma pandemia, né, que já vem há muitos anos falando sobre isso. Eu ouvi uma fala no Jornal Nacional do William Bonner, que ele fez o discurso que nós sempre usamos para o trânsito, que é o quê? Que as pessoas acostumam com os números, né? Aí você colocou aí, foram 17 no ano passado, hoje esse ano foram 5, né, que foram computados, né, como eu falei parcialmente. 5 tá ótimo, ótimo, mas foram 5 famílias. Nunca tá bom, porque a gente acostuma com os números. Aí cai a imprensa, caiu o avião, caiu um avião, aí
morrem duas pessoas, claro, são duas pessoas, temos que ter o cuidado, sim, mas quando capota, quando tem um acidente com um ônibus, com 40, 50 pessoas, não tem o mesmo espaço na mídia. E são vidas, são 40, são 50 vidas que estarão ali, e nós não temos a mesma ênfase, porque no trânsito fica parecendo matéria comum, até as pessoas não têm essa preocupação, esse interesse, né, nem essa discussão em casa. Né, a proposta da disciplina da UFES, né, da professora Lívia, da professora Edilene, é justamente essa, que vocês levem essa discussão para casa, que vocês levem essa discussão para o meio acadêmico, que vocês levem essa discussão para o ambiente de trabalho. Então, falar sobre trânsito é importante em todos os setores, né? Não só para aquele grupinho que já faz parte desse tema. Você tocou agora em duas profissionais, né? A Lívia, a psicóloga Lívia, ela me possibilitou, né, o grupo PET, da gente ter esse contato com você, que a gente já tinha, na verdade, né, anteriormente, com a professora Adilene. A professora Adilene, ela faz parte, e junto com Lívia, lá de um conselho específico, né, que trabalha essa questão de trânsito. E aí, né, graças a elas duas, a gente está dando continuidade a essa parceria agora com a Ana Cristina também, com a nossa tutora. Então, foi maravilhoso, eu agradeço a elas duas, se as duas estiverem aqui presentes na live, eu agradeço bastante elas duas. Diego, em relação assim, eu não sei se você tem esse resultado, mas em relação à questão de faixa etária, em relação a acidentes, né? O que a gente tem mais na faixa etária? Qual o grupo, né? A faixa etária que mais morre são os homens, né, do sexo masculino, mas os homens em faixa economicamente ativa, né, de 29 a 30 e poucos anos. Normalmente é a faixa etária que mais morre, né, que pelo menos o seguro DPVAT constata isso, que é a que mais paga para essa faixa etária, e motociclista. E o grupo são os motociclistas. Né, e 88% das indenizações pagas são para homens, segundo o DPVAT. Então, os homens ainda compõem essa grande maioria, né, de acidentados, até por ser uma característica masculina, muitas vezes gostar da adrenalina, gostar do perigo, aí ultrapassa o limite de velocidade, causa mais acidentes. E espero, em contrapartida, que as mulheres que estão nos assistindo, né, que possam contribuir de forma positiva, né, que levem a revolução feminina para o trânsito também, que contribuam com o seu jeito, com a sua particularidade, né, com o seu entendimento para a vida diferente do homem, né, que possa contribuir dessa forma. Porque a gente vê o número de condutoras aumentando, mas os índices de acidente não baixam. Infelizmente, elas não devem copiar os erros, os nossos erros, os erros dos homens. Elas devem trazer, acrescentar suas qualidades para o trânsito. Então, muitas vezes esses homens que morrem, que deixam suas famílias sem uma renda, era o arrimo de família, era quem levava a renda para casa, ou fica sequelado. Né? Eu tenho aqui um comparativo do DPVAT, né? Entre 2018 e 2019, houve um aumento de 3% no número de invalidez, indenizações pagas por invalidez. Despesas médicas entre 2018 e 2019, porque 2020 ainda não fechou, eles não dão parcial, né? Então é o que a gente tem como comparativo. Despesas médicas, um aumento de 25%, e o aumento de óbitos de 6%. Por isso, quando eu falo que esse momento é uma bolha, a gente não deve se empolgar. Claro que uma vida a menos que foi ceifada temos que comemorar, de fato, mas mostrar que nós temos uma responsabilidade muito maior, né, que é de combater esses acidentes, que com certeza, infelizmente, os condutores, quando saírem dos seus lares, do seu isolamento, vão sair sem essa consciência que gostaríamos que eles tivessem. Que nós que fazemos educação para o trânsito, sonhamos que as pessoas aprendam através de um espaço como esse que vocês estão cedendo, de uma conversa em casa, de uma leitura. Esse é o ideal, mas nem sempre isso acontece. Espero que as pessoas não percam um familiar para que isso seja tema, para que isso sirva de conscientização em casa. É aquela questão de querer só aprender com a dor, né? Com a dor da perda.
E assim, você falou da questão das mulheres, e assim, é fundamental, né? Tanto mulher, tanto jovem, tanto criança, eu vejo muito criança também, que tem aquela questão da aprendizagem na escola sobre semáforo, não avançar o sinal e tal. E muitas crianças e até essas mulheres, mesmo que estejam com o marido, no companheiro, alguma coisa familiar, no trânsito, num veículo, tem a consciência, né? Que o passageiro também tem a consciência, não só o condutor. Então, é a forma de disseminar isso, né? Da questão da segurança. Porque, assim, quando a gente vai né, ter acesso à CNH, a gente faz um pequeno período de curso teórico, que a gente aprende Sim, como deve se comportar, né? Como se deve se apresentar durante o trânsito, né? Como contribuir. E aí parece que perdemos no meio do tempo essa aprendizagem que foi durante esse período teórico para obter a CNH. Né? É você tocou em incrível dois como pontos enquanto assim ser humano. importantíssimos, viu, Denise? Você colocou a professora Edilene aí, um abraço, professora. Você tocou em dois pontos importantíssimos, que é o passageiro, porque no Brasil, infelizmente, só o condutor é penalizado, mas o condutor escolhe sentar no banco de um veículo onde o condutor está embriagado. O passageiro escolhe ficar do lado de um condutor que está utilizando o celular enquanto dirige. O passageiro escolhe não usar o cinto. Então, os motoristas de táxi e de aplicativos sofrem com isso, porque o passageiro entra no veículo e não quer usar o cinto. Colegas nossos aqui do trânsito, quando pegam táxi ou veículos por aplicativo, aí vão sentar, cadê o cinto? Nem tá disponível o cinto no banco traseiro, porque as pessoas não procuram. O condutor mesmo diz, não, ninguém nem quer usar o cinto. Então, E as aquela pessoas coisa, não têm essa... se ele ainda é falar, ruim para ele. acha ruim o passageiro. É. Exatamente, exatamente. E o outro ponto, né, que você falou com relação... E agora esqueci qual foi o outro que eu queria falar. Eu falei, eu falei da questão que a gente aprende, do questão do passageiro, né, responsabilidade Ah, enquanto sim, passageiro, sim, do e que a gente aprende. aprendizado, lembrei. Do aprendizado. Quando nós participamos da VEMPA, né, que é a Vara de Execuções e Penas Alternativas, que eles são flagrados pela lei seca, aí, quando da última participação que eu tive, né, que foi antes dessa pandemia, eu fiz uma pergunta para eles, assim, o que nós, enquanto instituição, poderíamos dizer para convencê-los a não usar direção e álcool? O que é que estava faltando para que eles entendessem isso? E foi quase uma unanimidade que o conhecimento todos já tinham. Porque a infração de álcool e direção é difícil você encontrar alguém que não saiba que é proibido dirigir alcoolizado. Né? Você pode querer arriscar, mas você conhece, você já viu em algum lugar, porque é a infração mais divulgada, mais conhecida. Então, as pessoas têm esse conhecimento, como você colocou, passam pela escola, têm esse conhecimento teórico, né? Sabem o que devem fazer, o que não devem. Mesmo assim, as pessoas se arriscam, porque acham que nunca vai acontecer com elas. Mas só que o ano passado, foram mais de 40 mil pessoas que acharam isso. E hoje não estão mais para conversar com seus entes. Não estão mais aí para contribuir de outra forma. Né? Eu estou colhendo os depoimentos de pessoas que perderam seus entes, né, voluntariamente, as pessoas estão cedendo, estão divulgando isso, para que crie essa empatia, como eu estou dizendo, porque, ou sequelados, que eles quiserem mandar para o meu Instagram, ou entrar em contato conosco para fazer um vídeo, para que a gente possa divulgar. Ontem divulguei o do Jonathan, que ele perdeu a perna em um acidente de moto aqui em Aracaju, e agora é para atleta. Então, ele fez uma transformação em sua vida. Ele teve essa oportunidade, ele teve essa maturidade que outros não têm, ficam depressivos, né? Pensam em suicídio, que é uma realidade. Né? Quando Né, não, os quando não, impactos. não, não morre, quando não morre e deixam seus familiares aí em luto para o resto da vida. Né? Muitas vezes são escolhas erradas que são feitas. Né? Nem sempre o cidadão que morre, sem querer julgar, mas ele estava correto naquela escolha, naquele momento. Né? Foi até uma atividade proposta
durante a disciplina aí da professora Lívia e da professora Edilene, que eu fiz com os alunos, que era que eles redigissem uma carta para os pais deles, relatando uma infração que eles cometeram, e dessa infração tirou a vida deles. E essa infração tirou a vida deles. Porque, assim, nós pedimos muito uma segunda chance. Quando briga com o marido, com a esposa, né? Quando briga no trabalho, me dê uma segunda chance, eu não vou repetir esse erro. Mas no trânsito, nem sempre nós temos essa oportunidade de segunda chance. Então, esse foi o entendimento, a proposta. Porque são jovens, né, universitários. Então, é um público que sonha, que tem muitos objetivos a alcançar. Então, eu queria despertar isso neles. Né, que eles tivessem cuidados que as pessoas maduras, né, alguns já entenderam, outros não, mas que esperamos que eles tenham essa maturidade, esse cuidado, que os pais estão em casa aguardando que eles retornem em segurança, né, que quando vão para a festa os pais não dormem. Eu vi que o melhor barulho que o pai e a mãe escutam é o trinco da porta do filho voltando para casa. Né? Então, isso é muito verdadeiro, né? Porque nós queremos que os filhos curtam, divirtam-se, mas com responsabilidade sempre. Diego, em relação, a gente agora está vivendo em pandemia e temos o decreto, né, do governo do estado. E assim, a gente sabe que teve uma redução, né? E para que tenha essa continuidade dessa redução da mobilidade no trânsito, a gente precisa de medidas, né, de ações. Vocês, enquanto agentes de trânsito, enquanto superintendência, de qual forma vocês estão contribuindo para que mantenha esse distanciamento físico, esse isolamento social? Como você colocou, no início, né, do isolamento, as pessoas, houve uma adesão maior da população, você transitava nas ruas, nas vias, você não via quase carro nenhum. Né? Era difícil de você visualizar um veículo. Hoje você já nota que há um retorno maior, né, do trânsito, por conta desses decretos onde as aulas ainda não são presenciais, né, que hoje já estão utilizando outras ferramentas. Então, ainda há uma redução de em torno de 20% a 30%, eu acredito, da frota, né, nas vias. A gente percebe isso. Então, o que a SMTT já fez, de fato, né, como teve aglomerações com relação aos bancos, foi feito um desvio na via para que as pessoas pudessem manter esse distanciamento, né, necessário para evitar aglomerações. Há intensificar a fiscalização no centro. O centro da cidade está cheio. As pessoas continuam transitando lá. Se você for no centro, se você for no Siqueira Campos, Jabotiana, você percebe que o movimento continua intenso. Por isso que o contágio continua. Então, há uma necessidade de fiscalização nesses bairros, nesses locais pontuais, né? Assim como há preocupação também com os agentes, né? Que os agentes também mantenham esse distanciamento, tenham a preocupação com a saúde deles também. É legal, você falou da questão da sinalização, né? A ajuda, né, contribuição que a SMTT está dando. A gente sabe que durante essa pandemia, o governo federal liberou o auxílio emergencial. Então, a gente vai ter aglomeração frente a bancos. E a SMTT, né, está realizando, junto com a prefeitura, essa questão de interdição de parte do trânsito, Isso. né? Sinalização horizontal nas vias com o distanciamento adequado, né, de uma pessoa para outra, justamente. Eu achei muito interessante isso. Se os presentes aqui tiverem interesse, podem acompanhar o Instagram da SMTT, como também o seu, né, Diego Soares, para eles terem acesso, né, a essas ações que vocês estão executando. Assim, de certo modo, como você falou, né? No início a gente tinha uma redução maior da mobilidade, e só que assim, em meio a tanta divergência, né? Decreto do Estado, pode ter uma diferença, decreto municipal, questão de federal também, de colocação a nível social, a nível nacional, né? Que o governo federal pode se posicionar, acaba que, né, faz essa divisão de águas entre a sociedade. E a depender do nível de instrução ou a própria da questão do achar da pessoa, né, de ideologia, vai seguir uma maneira diferente. Então,
é uma problemática que a gente está vivendo, essa É. divergência, né? Uhum. De medidas, de como executar ou não. Assim, a gente sabe que o transporte público, né, os ônibus, eles são importantes, né? E que a gente não poderia cortar o transporte público. Mas eu sei que está tendo medidas. E aí eu gostaria que você falasse de algumas medidas. Eu vi que está tendo algumas campanhas mesmo de agentes durante nos terminais, durante esse período. Se você puder É. comentar assim do que está sendo feito em relação ao transporte público. Isso, porque é obrigatório o uso de máscaras no transporte público. Então, nós fizemos a distribuição dessas máscaras nos terminais, né? Percebemos, no começo, ainda visualizávamos muitas pessoas sem máscaras nos terminais, mas à medida que o conhecimento foi avançando, que a divulgação, né, foi ficando maior, as pessoas é mais difícil de encontrarmos alguém sem máscara. Né? Encontrávamos com pessoas com máscaras descartáveis e trocávamos por essa de pano, né, pode ser lavável. Então, tem essa preocupação, essa campanha, né, de você poder precisar, na verdade, utilizar máscaras dentro do transporte público. Assim como para reduzir o trânsito de pessoas, foi suspenso o uso do transporte do vale escolar, né, do passe escolar, no transporte público, porque aí os jovens se estão em casa, se não estão estudando, que é para o uso, né, então não tem por que estar transitando, né, não podem utilizar dessa forma. Então, para que reduzisse o número de passageiros nas vias, né, nos terminais. Isso tudo é importante. E eu cito como alternativa, Denison, já que falando de transporte, que a gente nota que nesse período também houve um aumento no número de ciclistas. Não sei se você observou que Sim, nossa cidade sim, é sim. muito propícia a isso. Então, Sim. as pessoas aproveitando esse momento, assim como já tivemos naquela crise onde teve aquela greve dos caminhoneiros que ficam sem combustíveis, né? As pessoas utilizaram muito a bicicleta e agora estão voltando a utilizar também. Então, eu acho importantíssimo enfatizar isso, a gente motivar esses ciclistas que realmente fazem a diferença, que é importante, que diminui a quantidade no transporte público, diminui a quantidade de veículos nas vias. Então, nesse momento que existe uma necessidade de distanciamento social, ainda tem esse agravante, ainda tem esse plus a mais, né, de que você vai na sua bicicleta ali tranquilo, né, você vai com toda a sua segurança E assim, já necessária. vai praticando atividade física, que a gente sabe que as Que academias, não né, pode. estão Exatamente. fechadas. Então, isso também contribui de maneira positiva. Contribui E muito. aí você falou da questão das máscaras, né, que está tendo essa distribuição. A distribuição e também é a forma de como lavar para reutilizar essa máscara. Eu achei muito interessante o que vocês, agentes da SMTT, estão realizando, né? Questão também da higienização dos Os terminais, veículos, né? A dos desinfecção, terminais. na verdade, né? Isso. Os veículos. Aham. Você fez um vídeo em relação também à higienização de cadeirinha. Eu vi em algum Sim. lugar, não lembro onde foi, Sim, lá mas no meu higienização de Instagram tem cadeirinha também. também. Aham. Então, que Foi a gente precisa. a pedido das escolas que nesse período eles estão utilizando esse material que nós estamos aqui, esse recurso, né, de forma remota, estão dando aulas, e eles pediram que passassem para eles algum material, né, de alguma forma. Isso tem que ser algo atualizado. Então, produzimos um vídeo, né, informando que as cadeirinhas precisam ser limpas também, né, o bebê conforto, o cinto de segurança, você não pode esquecer de limpar, né, porque às vezes, não, se eu lavar minha mão, tá tudo ok. Não, pessoal, tem o volante, Mas tem teu a marcha. contato. Exatamente. Então, você tem que ter essa preocupação. Em observação, né, com relação ao uso de máscara, você que é da área de saúde deve saber também que o uso para crianças é a partir de 2 anos. O uso de máscaras para crianças não menor que 2 anos, porque elas não têm ainda como tirar sozinhas a máscara, caso tenha, né, alguma Uhum. dificuldade. É, Só pode trazer um essa problema observação. secundário em relação a isso, né? O uso de máscara em crianças menores. Mas se Isso. contar essa informação que está sendo passada, de estar higienizando tudo que eu toco, né? O celular, Isso. o câmbio, Celular. sim, o cinto, cadeirinha, isso são formas de também estar se evitando o contágio, né?
a Exatamente. contaminação pelo coronavírus. A Thalita colocou aqui que muitos ciclistas não respeitam os pedestres. Realmente, isso é um fato. É É um porque quando a fato. gente coloca trânsito, né, a gente pensa que é só condutor, carro e motocicleta. E a gente esquece que ciclistas e pedestres faz parte do trânsito, né? E A não, gente e acaba lembrando, Denison, esquecendo isso. e lembrando que o ciclista, ele é condutor. Ele é condutor de um Sim. veículo de propulsão humana. A bicicleta não é um brinquedo, como muitos pensam. A bicicleta é um veículo. Né? Então, seria importante que o CONTRAN, que o CTB tivesse algo muito específico para isso, para que os ciclistas também já recebessem uma orientação, né, que os municípios pensassem dessa forma, que colocassem uma orientação mais direcionada para esses condutores, que são condutores também. E aí pegam a bicicleta e saem por aí pedalando como se fosse um brinquedo, que não tivesse regra, que não tivesse cumprir regras, que não machucassem pessoas. Muito pelo contrário. Muitas vezes em operação, ali no São Conrado, antes dos semáforos, né? Estava ali em operação na faixa de pedestre, a gente conseguia parar os veículos, parar as motos, mas os ciclistas passavam em alta velocidade, né, na faixa de pedestre. E aí é capaz de atropelar Isso um, pode gerar um, um acidente. pedestre. Uhum, Então, causa um acidente também. Eles se machucam e com machucam outras certeza. pessoas. Se Então, precisa machuca, ter tem esse a cuidado possibilidade de também. ter um traumatismo, né? Porque a partir do momento que você cai, você pode ter esse risco de gerar um traumatismo. E a gente pode ter sequelas também desse veículo. Porque tem aquela ideia, se eu não tenho um CNH, eu não vou perder pontos, eu não vou ter, né, penalidades. Só que a gente sabe que pedestres, ciclistas, são portadores de RG. E assim, pode ter autuações em relação a esse documento próprio deles, né? Então, é válido lembrar, né, que todo mundo que está aqui assistindo, passe por seus conhecidos, familiares, que todos nós fazemos parte do trânsito. E um trânsito seguro, quem fazemos, né, somos nós que fazemos esse trânsito seguro. A conscientização para todos, né? A gente não pode Exatamente. estar discutindo uma coisa, né, culpabilizando condutores de carros e motocicletas, esquecendo da gente enquanto pedestre no trânsito também, né? A questão do sinal, né? Que a gente tem um Sinal de sinal quando vida. você for passar na faixa, sinal de vida, para você Sinal de sinalizar vida. para o condutor que está vindo em sua direção, Aí parar e as deixar pessoas que você perguntam, por que eu deveria fazer esse sinal de vida? Ele não está me vendo? Né? O pedestre deve fazer essa pergunta. Ele está vendo você, mas quantas vezes a gente para numa faixa de pedestre, eu, pelo menos eu falo que já aconteceu comigo, e o cidadão não queria passar. E sem falar que vai chamar a atenção do condutor de longe, não é para quando o veículo estiver próximo. Quando ele estiver de longe, você faz o sinal de vida, e ele vai entender que você quer passar, ele já vai reduzindo, ele já vai avisando ao outro condutor que está atrás que ele vai parar, para que não seja uma parada brusca e crie um acidente. Então é isso, importante que você justamente. faça essa comunicação. Tem que haver essa comunicação do pedestre com o condutor, sim, para que ele entenda. Tem uma pergunta aqui de Thalita. Thalita não, cadê quem foi? Deixa eu Leila ver. Ah, Luiza, Leila. Em relação às crianças maiores de 2 anos que são autistas e não aceitam. Eu acho que ela está falando com uso da relação à máscara, máscara, eu acho. isso, Eu acho que, assim, os pais precisam ter essa sensibilidade e o cuidado, né, nesse momento, assim, de evitar a exposição da criança, autista ou não, né, de estar nas vias, de estar em locais com aglomeração. E crianças que não aceitam, você não vai obrigar a utilizar, né? Então, por isso que sim. você tem que evitar esses locais, porque a gente sabe que criança nem sempre vai concordar com aquilo ali, colocar aquela máscara de ficar quietinha, né? Mesmo que não seja autista. E autista, a gente já sabe que tem um tempo diferente para ela, né? De movimento, de Sim. alegria. Então, a Uhum. O criança desenvolvimento tem, dela é diferente. é diferente. Então, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Os pais precisam ter essa preocupação também. Uhum. A questão do uso da máscara é ideal, é fundamental, mas a gente tem outras maneiras, a questão de evitar, como você colocou, né? Essa questão da mobilidade de crianças que tenha a TEA, né? E assim, Diego, você falou em questão também, e como Leila colocou aqui da questão da máscara, eu lembrei de uma coisa, de uma fake news que saiu, né? Que os Uhum. condutores dos veículos que não estiverem usando máscaras vão ser autuados, né? Então, assim, teve essa distribuição dessa É, informação falsa, falsa.
deixar claro, claro. E E, assim, que e as pessoas tenham cuidado com as redes sociais, que hoje em dia é comum você receba. Agora é lei. Eu já vi assim a matéria, né? Agora é lei, agora está é, valendo. Né? Que aí, se você não usar máscara, será autuado. Não é verdade. Né? Espero que as pessoas não esperem que os gestores criem uma lei para penalizar o cidadão que não esteja utilizando máscara, para que tenha essa consciência. Assim como no trânsito. No trânsito, as pessoas esperaram uma penalidade para poder ter a consciência de usar um cinto de segurança. Como é que você vai penalizar alguém porque não quer preservar a sua vida? Né? E vocês que trabalham nessa área sabem. Né? A pessoa que está sem cinto, que sofre um acidente, o quanto de trauma multiplica. Né? A chance de sobreviver é isso. muito menor, porque ela pode ser projetada do veículo. O cinto de segurança não é para um momento onde o veículo está transitando de forma tranquila. É para um momento de impacto. As pessoas precisam ter essa consciência, que é para um momento de impacto, quando aconteceu o acidente. Né? Então, o cinto de segurança vai dar essa segurança, assim como o capacete. Então, a gente tem que fiscalizar alguém que não usa um capacete, minha gente. Eu acho isso tão absurdo. É muito absurdo. A gente tem que autuar um cidadão que não usa um capacete. A gente tem que autuar um cidadão que não usa um cinto. Precisa ter essa consciência, que é para a vida dele. Né? Com Então, espero certeza. que o uso da máscara, as pessoas não esperem que vire uma punição, que vire uma punição para que utilizem as máscaras. E sim com Que a não seja consciência, né? necessário, né? Não seja, Ter uma espero. punição. Exatamente. Você falou da questão do uso do capacete também, eu me lembrei, assim, da questão daquelas bicicletas que tem os motores, né? Que a gente também sabe que, como tem motor, a velocidade dela é maior e a gente precisa de proteção. E o uso do capacete é fundamental também, como forma de prevenir ou agravar mais um acidente, né? Que venha a acontecer. Agora passei na minha cabeça isso. Sim. Diego, a Thalita tem uma pergunta aqui em relação ao sinal de vida. A gente sabe, algumas pessoas sabem que é fundamental fazer o sinal de vida para passar, mas tem condutores que não têm essa consciência, não sabem o que significa ou que não respeitam, né, esse sinal de vida que o pedestre está fazendo. Vocês da SMTT está tendo alguma atividade, alguma ação para que os condutores e todos os envolvidos no trânsito conheçam, né, reconheçam o que é o sinal de vida e para que ele serve. É, antes dessa pandemia, nós contávamos com os estagiários aí da UFES, do curso de teatro, que nós temos o grupo Cones de teatro. Então, Sim. de forma lúdica, nós levávamos esse tipo de abordagem para as vias, nas faixas de pedestre, chamando a atenção dos condutores, né, fazendo sinal de vida nas escolas, né, de uma forma diferenciada, além das palestras, claro. Mas o nosso trabalho é constante, só que é um trabalho de formiguinha. Porque você entende que o cidadão que para no Shopping Jardins, na faixa do Shopping Jardins, para na orla, na faixa da orla, mas não para no seu bairro. Não para na faixa do seu bairro. Por que será? Ele acha que o cidadão que mora no seu bairro, seu vizinho, seu familiar, não merece que ele pare, que ele tenha essa atenção, que ele tenha esse cuidado. Então, infelizmente, é uma falta de consciência assim, tá? Das pessoas. Eles têm o conhecimento, sabem para as faixas de trânsito, as faixas de pedestre, melhor dizendo, aqui já são conhecidas. Quem mora aqui em Aracaju sabe onde ficam as faixas. Não tem nenhuma novidade. Agora, Uhum. com esses novos corredores, né, nós teremos as faixas elevadas, que é algo muito mais seguro para o pedestre, porque o condutor não tem nem a desculpa de que não está vendo, que a faixa, Isso, a a questão da fase redução, né? da Antes, redução a é redução obrigatória, antes, é isso. então vai facilitar muito para o pedestre, né, essas faixas elevadas. Diego, a Edilene comentou aqui, A né? professora Fez a Edilene. pergunta sobre a recomendação do uso da máscara num carro com várias pessoas. A gente sabe que tem aglomeração, tem risco de contágio. Mesmo que sejam nossos Isso, familiares, complicado. né? A gente precisa manter. Então, a SMTT, né, os órgãos de trânsito, recomenda, assim como o decreto estadual também do uso de máscaras. Isso, Então, é fundamental, mesmo que esteja exatamente. no trânsito, mas está em um ambiente fechado. A questão dos vidros abertos também, transporte público, tanto o Importante. privado como o público, tem que estar com os vidros abertos, né? Questão da manipulação
de artigos, né, que tem que ser higienizados após o uso. São ações que a gente tem que estar fazendo, cada um, para contribuir. Diego, a gente sabe que, assim, será que reduziu? A gente está tendo que os bares, né, essas casas de divertimento, estão fechadas, né, com exceção de alguns restaurantes para delivery, alguma coisa assim. É visto ainda, não sei se você tem ciência disso, esse dado, em relação à questão do álcool e trânsito. Se vai ter uma redução, se teve uma redução, qual a probabilidade, mais ou menos, né, da gente ter esse ganho da questão de não usar o álcool e a direção. Porque não dá para fazer um levantamento assim em tempo real, né, disso, né, desse tipo Sim. de coisa. Até os colegas da CPTran, que fazem esse trabalho, né, da Blitz Ali Seca, né, que é a competência deles, eles fazem muito bem isso. Então, mas a gente não tem esse dado agora, né? Mas Uhum. através das lives que nós observamos na internet, né, que os artistas estão fazendo, o consumo de álcool permanece o mesmo, né? As pessoas continuam, quem consome, consome agora em casa. Então, não deveria ter motivos para sair, né? Já que você consumiu álcool em casa, ingeriu álcool, e não há necessidade de você sair, já não havia antes. E agora, então, né? Então, mas a gente não tem um dado preciso agora para passar para vocês. Sim. Mas Sim, entendo. as pessoas, infelizmente, que são inconscientes, continuam cometendo as mesmas infrações que cometiam antes. É isso que eu estou dizendo, foi isso que eu falei no começo. Né? Que aquele condutor, quanto mais, infrator, quanto mais, ele continua cometendo essa infração. Né? O que nós vimos lá na Vempa, o que eles falam, é justamente isso, que precisava ter um curso de reciclagem com relação a essas informações serem passadas, serem abordadas, mas eu acho que isso tudo já existe, vocês sabem que já existe, né? O curso de reciclagem, que atinge a pontuação, vocês têm que fazer esse curso, né? Sim. As informações estão disponíveis, mas eu acho que é cultural nosso, né, enquanto brasileiros, não ter essa preocupação com o trânsito ainda, né, de levar o trânsito, de levar as infrações de trânsito a sério. Né? Eu costumo comparar muito, a gente fala muito em álcool em direção, que é realmente preocupante, que pode tirar vidas. Eu comparo muito o álcool em direção com o uso do celular. Eu acho que a penalidade do uso do celular deveria ser igual ao do álcool em direção. Porque você, com os olhos fechados, você está conduzindo o veículo com os olhos fechados, porque você não vai ter como ler uma mensagem, falar com alguém sem você prestar atenção. Isso. Então A gente ali não tem essa possibilidade de estar olhando para as duas não coisas ao mesmo tem, não tempo. tem. Nem as mulheres que acham que fazem mil coisas ao mesmo tempo conseguem fazer isso. Né? Então, deveria ter a mesma seriedade, a mesma preocupação. Porque quantos acidentes já foram causados por conta do uso do celular? O celular é a terceira causa de acidentes no trânsito. Se não for maior, porque nem sempre é computado, tem a Sim. possibilidade de ser informado que foi o celular, né? De entender que foi o celular. Mas Uhum. é preocupante, porque qualquer a pessoa cidadão de bem, que acha que não faz nada de errado, que não cometeria nenhum crime, que não tiraria a vida de uma pessoa, pega o celular para dar um bom dia num grupo, para dar um bom dia à família, para simplesmente ver uma mensagem e tira a vida de outra pessoa, que está numa faixa de pedestre, que está num passeio, né? Então, que está numa bicicleta. Então, isso é preocupante também, né? Além do álcool direção sempre. E aí, como você falou da questão das lives, né? Dos artistas que está acontecendo. Eu acredito que se a gente fazer um levantamento no comércio que tem a bebida alcoólica, eu acho que a venda não reduziu a questão. Porque a gente compra a bebida, Uhum. traz para casa para curtir sua Uhum. live do artista, do cantor preferível lá. Ou não, né? Que Exato. a gente, por ter a live, a gente vai estar assistindo aleatoriamente, porque justamente esse Vai pulando de distanciamento live em live. vai pulando de live em live e continua o consumo de álcool. É bom que entenda, né, como você colocou, que a população entenda. Se você consumiu álcool, mesmo na sua casa, não tem por que você sair da sua casa, né, para conduzir um veículo, para não colocar em risco quem está envolvido no trânsito. Né? A questão também do celular que você acabou de falar, da importância e o destaque que o celular tem para causar acidentes, É. que poderia ser comparado. A gente tem a lei seca,
Uma lei específica, foi necessária uma lei específica para Foi. tentar reduzir as causas devidas à bebida alcoólica. E assim, o celular também não tem condição de você estar manipulando o celular e prestando atenção. Esses dias eu estava no trânsito, aqui próximo de casa mesmo. Simplesmente o condutor de um veículo de quatro rodas, de um carro automóvel, estava parado na frente e eu atrás com a motocicleta. E aí o sinal abriu e nada. O sinal abriu e nada. O outro condutor do carro estava do lado, passou. Eu vi a oportunidade de desviar, né? De pegar outra faixa para ultrapassar. E quando eu ultrapassei, né? Que está o sinal aberto, eu vi que o condutor estava parado, mexendo no celular, na frente do volante. Então, o sinal estava aberto, ele não teve atenção. Isso já É. ratifica que quem está mexendo no celular durante a direção não está prestando atenção na sinalização do trânsito, não está prestando atenção se tem um pedestre passando na frente. A gente já ratifica isso. São E situações assim que você eu me estou vendo em lembrou, você me lembrou pandemia. aí, me lembrou aí de um ponto que é importantíssimo falar para as pessoas, que alguns, né, querem acreditar que utilizar o celular durante o tempo do semáforo é permitido. Eles querem acreditar. Mas no fundo eles sabem que não é permitido, porque realmente não é permitido. Você não está estacionado, gente. Vocês precisam entender que ali não é um estacionamento. Você está em trânsito. Ali você está cometendo a mesma infração de estar conduzindo o veículo, porque você ainda está em condição de Uhum. veículo. Então, por favor, entendo que ali não é permitido. Aí, como o Denis colocou, o semáforo fecha, abre e você está lá distraído, nem percebe que abriu. Aí tem que buzinar, o cidadão de trás tem que buzinar para Olha, poder sinceramente, dar aquele susto para sair correndo. Denison, não gosto de buzinar no trânsito, sabe? Para buzinar no trânsito tem que ser assim um motivo muito Para grande. evitar um Porque quando eu. acidente. Aham, Isso para evitar o acidente, né? Não criar aquele susto. exatamente. E Foi o essa que é a eu proposta do aprendi código. durante o curso. E o código já Exatamente. traz isso. Aí eu Isso. evito o máximo, respeito. É aquela coisa, se você for sair no trânsito, gente, tenha paciência, né? A gente precisa ter paciência por você e pelo outro, né? Não é aquela coisa É. de fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem. Mas é você E não aí, brigar no trânsito, você não criar um motivo de briga também. exatamente, você tocou num ponto importantíssimo, que as pessoas parece que estão no tempo medieval ainda, né? Andando naquelas carroças, andando naquelas, com o nome daqueles veículos medievais lá, se gladiando, porque encostou, Sim. você encostou no veículo e aí você tem que descer para esmurrar o cara, para quebrar o carro do cara. Gente, danos materiais é a parte mais fácil, né? Então, como você colocou muito bem, tem que ter essa preocupação de buzinar, que você não sabe o que é que tá, quem é que está no outro veículo, né? Se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa está no bom dia. Então, temos que ter essa Uhum, preocupação com sim. certeza. Precisamos levar para o trânsito a paz que nós temos, né? A boa pessoa que nós somos. O trânsito precisa de boas pessoas, de bons condutores conduzindo seus veículos. E uma coisa que eu gostaria muito de enfatizar é com relação as pessoas hoje nos stories ficam gravando músicas, né, dirigindo. Gente, É só eu que vejo, não, né? Todo mundo vê. Não é possível que ninguém perceba que aquilo ali é uma infração de trânsito, só eu que percebo. Mas é incrível quanto você vê gente fazendo isso, gente ligada ao trânsito, gente que eu sei que tem instrução, professores. Então, por que eu falo professores? Porque assim como a gente de trânsito, como quem trabalha no trânsito, é vitrine. Professor é exemplo. sim. Nós todos somos exemplo. Mas professor tem uma responsabilidade Uhum. sempre maior, eu acredito. Né? Assim como a gente já pensou um agente de trânsito fazendo um vídeo, ouvindo um som ou dirigindo o carro? Ou É um gravando os absurdo. stories, né? Gravando stories Concordo. Se é for para muito absurdo. Se for para gravar uma música, quando você estiver em frente da sua garagem, na saída, Na né, ou na saída, entrada, você exato. pega o seu celular e grava, né, parado, até para ver o portão da sua casa, da sua É, residência, para quem estiver assistindo, tá entendendo que você está parado, né? E não está exatamente, exatamente. disseminando essa ideia de criar histórias em qualquer lugar. Então, Diego, foi bem claro, né? Essas medidas que você colocou de prevenção, apesar que vocês da SMTT não estão fisicamente nas vias orientando, né? A gente sabe que teve algumas mudanças também em relação à inflação, da questão de autuação e notificação por causa da pandemia. Vão continuar as inflações. É bom que todo mundo sabe que vai continuar a inflação, vai. A questão é que a notificação e a autuação
vão chegar após o período da pandemia, né? É bom que todo Isso, mundo conheça os isso. prazos foram estendidos. Aquele cidadão que quer informar o condutor, né, o proprietário quer informar o condutor infrator do seu veículo, que não era ele, era outro. Então, ele tem um prazo estendido, que não é agora, né, não precisa ter essa pressa Uhum. de fazer, até porque o atendimento da SMTT não está sendo presencial. Né, você pode fazer o formulário, caso você tenha necessidade de informar o condutor. Você pode preencher o formulário e enviar pelo correio. Essa é a opção que está sendo aceita. Né? Ou qualquer dúvida, você pode ligar para o 118 e esclarecer. Mas os prazos, como você Isso, falou, foram 118. estendidos. É bom a gente divulgar 118, isso, né? Da questão. isso. E dizer que as pessoas entendam que o código não entrou em quarentena, que o código continua funcionando, o código de trânsito, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então, vocês precisam respeitar as regras de trânsito, sim, né? Então, o código continua aí. E, para você. O nosso tempo acho que já está acabando, Ou, né? isso, está acabando, a gente só tem 55 Olha, minutos. Diego, só para terminar, essa última pergunta, só para a gente saber que tem ou não, é a questão da penalidade para motoristas que gravam história dirigindo, né? Se o vídeo serve como prova, a Alana colocou aqui. Só Alana, para um minutinho para a gente concluir. gostaria muito que servisse, mas infelizmente ainda não é. Né? Gostaria Não que o código tem. evoluísse para isso, que nossos legisladores entendessem dessa forma, que as pessoas estão produzindo prova contra elas mesmas. Porque ali, você, por exemplo, eu sei quem é você, então tem como levantar qual o seu veículo, qual veículo você estava conduzindo, e você ser autuado. Então, deveria sim ser, e não é. Então, já fazendo as minhas considerações finais, Denis, eu quero só agradecer o convite mais uma vez, o seu convite, o da professora, da Ana Cristina, né, que também faz parte aí do PET. Vocês estão de parabéns, continue levando outros temas, enriquecendo sempre, porque a saúde, eu acho que cabe muita coisa, muitas coisas estão Uhum. relacionadas à saúde, e o trânsito, então, Prevenção e né, promoção. nunca deixe essa porta se fechar. E quero fazer um convite a você e a todos, que segunda-feira, dia 1º, né, pós Maio Amarelo, terei uma live com um piloto, o Ivo Zangirolami. Ele vai falar um pouco desse olhar dos condutores infratores. Então, a adrenalina e as infrações. Então, vai ser dia 1º, às 20 horas. Então, não percam. É importantíssimo a gente entender, porque ele sempre participou de rachas, de cometer infrações, e hoje ele está do lado de cada gente, está do nosso Uhum. lado, está dando Que palestras, está bom. conscientizando as pessoas. Então, isso é brilhante, a gente entender, né, que as pessoas podem mudar. Então, é a nossa esperança que os condutores mudem, que se transformem, que façam boas escolhas. E muito obrigado. Converse com seus familiares, que trânsito tem que ser pauta todo dia em casa também. Então, obrigado aí para Com todos. certeza. Então, Diego, é com essa mensagem, né, de segurança no trânsito, seja em pandemia ou não pandemia, que a gente promova, né, mais consciência e responsabilidade para as pessoas que transitam, né, para nós que transitamos, enquanto seres humanos, que a gente está envolvido nessa mobilidade. Então, a gente agradece imensamente, né, o Grupo PET Enfermagem, por essa contribuição maravilhosa, por esse debate, essa conversa que a gente teve. Eu vou estar salvando o vídeo no IGTV do PET e vou salvar o vídeo e vou encaminhar para você também, porque se você quiser postar na rede social, aí você Sim, fica agradeço. para você disponível, tá certo? Então, muito obrigado, Diego, que a nossa parceria continue por muito mais tempo. Até Exatamente. Um abraço. outra.